Então esse daqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde nós vamos falar sobre um pouco sobre o Swing Inject, né? E nós vamos nos basear principalmente em três coisas. Obviamente a documentação, que já está aqui aberta, algumas anotações que eu fiz aqui e também exemplos práticos de código que eu apliquei para ficar um pouco mais palpável. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a questão do container, né, do DI. Eu vou dar uma introdução rápida sobre o conceito mesmo de injeção de dependências e depois a gente vai falar especificamente sobre o container dentro do Swing Inject. Então, vamos lá. Aqui o conceito, né? Aqui, ó, a injeção de dependências, ela é um padrão de design, né, que é usado para melhorar a modularidade, testabilidade e manutenção do código. Em vez de uma classe criar suas próprias dependências, elas são fornecidas externamente. Então a ideia geral é que, ao invés de uma classe ela iniciar as dependências que ela necessita, nós vamos ter uma outra classe que vai ser um gerenciador de dependências que vai ficar responsável por injetar, por nos fornecer essas dependências quando elas forem necessárias para a gente, tá? Então, esse é o conceito de injeção de dependências de uma forma bem básica. Se a gente for pensar aqui, ó, antes de falar do container, né, deixa eu só fazer um disclaimer aqui, uma tangente, que a injeção de dependência ela ajuda muito na questão do princípio da dependência inversa, principal, né, o DIP, do Solid, que é o princípio é o princípio da inversão de dependência, né? Ele diz que os módulos de alto nível eles não devem depender de módulos de baixo nível. Então ambos devem depender de abstrações, não de implementações concretas. E abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Então, uma explicação rápida aqui, ó. Em vez de uma classe ela depender diretamente de outra, o que gera um acoplamento, né? Se você precisa instanciar uma classe tua, ela tem uma instância de uma outra classe dentro dela, e você vai acoplar as duas fortemente. Ela deve depender aqui de uma interface, de uma abstração. Ela não deve conhecer a implementação concreta daquilo. Isso vai facilitar muito na manutenção e na troca de implementação sem afetar o código principal. Então imagina que se eu tenho uma view model, por exemplo, e eu tenho uma camada, um objeto que faz as minhas chamadas para API, uma request lá, um objeto de network, whatever, alguma coisa assim. Se eu colocar esse objeto, implementar esse objeto de fato a classe dentro, e eu precisar em algum momento trocar a implementação dessa classe em todas as view models, em todos os lugares que eu estou utilizando esse objeto, eu vou ter que ir lá e trocar esse objeto. Ou seja, vai gerar um estresse maior na manutenção, pode suceder maiores erros por causa disso, então não é muito bom. Mas enfim, esse daqui é o básico da teoria da coisa. Vamos focar aqui no Swing Inject. Então aqui, ó, o container. O container vai ser a classe responsável por gerenciar as dependências. Ele é como um estoque de objetos, onde você vai registrar a tua classe lá e ele vai entregar automaticamente quando elas forem necessárias. Então ela vai ficar ali registradinho a classe que você criou e quando você precisar dela, esse cara aqui que é o container, ele vai dar essa classe para você automaticamente, tá? De acordo com a implementação, com a configuração que você fez nele. Então você não vai precisar instanciar, de fato, criar manualmente no teu código aquela classe toda vez que você for usar ela. Com ele, as classes pedem o que precisam, sem acoplamento, pois não sabem nem onde, nem como as dependências foram criadas. Melhorar a escalabilidade, pois se um serviço mudar, podemos alterar apenas o container, papapá. Isso daqui eu já falei. E também ele facilita a testabilidade para trocar as dependências reais por mocks, enfim. Aí tem um resumo aqui, né? Então, um DI Container, ele é um gerenciador automático de dependências. Como funciona? Você vai registrar as dependências nele e entrega quando for solicitado. As principais vantagens: a redução de acoplamento, código mais limpo, facilidade de manutenção de testes. E agora o uso em Swift. Swing Inject, que é o que a gente vai falar hoje, ele é um dos principais frameworks para ajudar a gente a fazer isso. Não é o único, mas a gente vai falar do Swing Inject aqui. Então, Swing Inject é um framework muito popular,
padrão de mercado mesmo, dizendo assim, você vai achar em grandes projetos e empresas, não só em pequenos projetos pessoais, então ele é muito bacana. E aqui, o container no Swinject, ele é um dicionário, é um mapa, sabe? Onde você vai armazenar ali as suas regras de injeção e ele vai associar um protocolo que você vai criar com um tipo. Então você pega um protocolo e associa ele com uma classe, uma implementação concreta. E aí você vai pedir aquilo depois e ele vai te retornar, né? Então assim, exemplo, quando alguém pedir Network Service, ele entrega uma instância de Network Implement, que é a implementação concreta daquele protocolo. Então, resumo rápido, o container ele armazena regras de injeção, ele cria ou fornece instâncias quando necessários, e ele pode resolver dependências alinhadas automaticamente. Esse último aqui vai ficar mais claro quando eu passar para os exemplos, o que é uma dependência alinhada, tá? Antes de eu partir lá para a documentação, a documentação fala aqui, né, que a injeção de dependência é um padrão de design, né, que envolve a inversão de controle, que é o que eu falei do DIP, do Solid. E aí tem um container que gerencia tudo que eu resumi aqui, tá falando na documentação, né. Aqui ele tem um pequeno, como é o nome disso? Esqueci. Glossário sobre alguns termos que são utilizados, né. Eu coloquei ele em português só para facilitar lá. O trecho da documentação aqui, né, que fala, olha, infelizmente, implementação de dependência injection, frequentemente eles usam alguns termos, né, diferentes, dependendo do framework ele utiliza um termo, dependendo do framework ele vai utilizar outro. Aqui no Swinject, para ficar mais claro, a gente tem esses termos aqui, que a gente vai falar muito. Service. O service ele é o protocolo, tá, que define a interface para um tipo dependente. Então, quando fala service, pensa no protocolo. O componente ele é a classe de fato que vai o tipo real que vai implementar aquele service, aquele protocolo. Então, service é o protocolo, componente é a classe, factor vai ser a função que a gente vai configurar e criar de fato as nossas dependências para serem injetadas. E o container, ele vai ser uma coleção de instâncias de componentes, né? Ou seja, uma coleção de instâncias de classe. Componente é a classe, a implementação, e o container vai ser uma coleção dessas implementações concretas, tá bom? Então aqui, exemplos básicos aqui. Isso aqui, né, eu criei um container aqui, uma classe que vai ser o meu container principal da aplicação. Criei alguns models, né, que são as minhas classes que implementam, que são os meus componentes, vamos utilizar aqui a terminologia do Swinject, meus componentes que implementam serviços, ou seja, minhas classes que implementam os protocolos. E os meus protocolos aqui, né, exemplos bem simples, só para pautar. Então assim, eu criei uma classe que vai ser o meu DI container aqui, né, eu utilizei aqui um singleton. Peguei aqui do Swinject, criei uma instância de container, né? E aí eu comecei a fazer os registros, ou seja, eu simplesmente tenho um container e eu vou fazer os registros das classes que eu quero poder obter posteriormente a partir daquele container. Então eu coloco aqui container.register e aí eu falo assim, olha, container, eu tenho essa interface aqui, esse veículo aqui é uma interface. Deixa eu... cadê ele? Protocols. Meu Deus, não estou achando ele. Aqui. O veículo ele é uma interface, que é o serviço, correto? E aí eu falo assim pro container, eu falo, container, eu vou fazer um registro. Toda vez que eu te pedir uma classe que conforme o protocolo veículo, esse veículo aqui, eu quero que você me devolva a classe car. Aqui poderia ser uma classe moto, poderia ser uma classe patinete. Então assim, sempre que eu pedir, eu falo pro container, sempre que eu pedir alguma classe entre todas essas classes que estão conformando o protocolo veículo, eu quero que você me devolva uma classe carro, tá bom? E eu vou lá e faço esse registro. E aí, quando eu preciso de uma classe carro, ao invés de eu ir lá e falar, criar uma variável, uma constância let car, recebe e chamo o init da classe carro. Não, eu faço let car, aí eu chamo o meu container, tá vendo? Acesso meu container,
chama-se resolve, que é uma função aqui do SwiftInject. Fala, ó, container, resolve para mim a interface veículo. Aí, o que ele vai me devolver? O que eu pedi para ele, o que eu registrei, ó, sempre que eu pedir veículo, me devolve uma classe concreta de carro. E aí eu consigo aqui, ó, peguei o exemplo do carro, deixa eu pegar minha preview pausada. Mas aqui, ó, eu registrei o veículo com o nome Honda Civic aqui, certo? Criei lá na injeção de dependência. Eita, a minha preview está pausada. Mas aqui, cadê a implementação? Aqui, básico, exemplos básicos. Veículo, driver não, cadê o car aqui? Eu não usei em lugar nenhum, então vou colocar agora. Ah não, usei aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês verem. Criar um component de text, colocar aqui car name. Você vai ver que vai aparecer aqui, ó, o nome do veículo, Honda Civic. Então assim, aqui eu não instanciei minha classe de fato. O meu container que instanciou foi responsável por instanciar e me devolveu uma instância da implementação concreta. Eu só pedi e falei, ó, eu quero a classe que está conformando esse protocolo aqui. E lá no container eu configurei qual era a classe que eu queria mandar injetar sempre que eu chamasse esse protocolo. Outro exemplo básico. Eu peguei e registrei aqui, né? Eu criei uma interface Person, que é uma interface simples também, só tem nome. E eu falei, container, toda vez que eu pedir um objeto da interface Person, você me devolve um driver, um motorista. E aí eu crio um driver e coloco ainda esse veículo aqui. O que eu estava falando sobre dependências alinhadas aqui, que ele fala sobre... aqui ó, o container, eu não lembro, mas estava falando aqui sobre dependências alinhadas em algum lugar. Ele pode resolver dependências alinhadas automaticamente. É exatamente isso aqui, ó. Eu estou criando um driver, mas o driver ele precisa de um veículo. Então dentro do próprio container eu tenho acesso a esse R aqui, que é o resolver aqui, dentro da factory, que eu posso pegar, eu já registrei veículo aqui em cima, certo? Então no momento que eu estou instanciando o driver, que depende no argumento aqui do inicializador, ele depende de um veículo, eu pego, eu falo no veículo, eu falo, ó, resolve para mim a interface, igual eu fiz aqui, ó. Do mesmo jeito que aqui eu não instanciei carro diretamente, aqui eu também não instanciei carro diretamente, eu pedi pro container resolver. Aí fez o quê? Ele pegou e falou, ó, lá na configuração que você fez, quando você pede um objeto da interface veículo, o que eu tenho que desenvolver? O que eu tenho que devolver, né? Um carro. Aí pega e ele instancia o carro aqui dentro, ele mesmo cuida disso pra mim. Isso é uma dependência alinhada, tá? Então aqui do mesmo jeito, eu peguei, instanciei, configurei lá, e eu chamei aqui, eu falei, ó, driver, eu acesso container, e eu falo, ó, container, por favor, me devolva um objeto que eu configurei para ser devolvido sempre que eu preciso de um objeto que conforme o protocolo Person. Aí vai lá, olha onde que está o protocolo Person, aqui eu registrei, então Person, quando ele chama Person, ele quer um driver, ele quer uma pessoa que seja um motorista, poderia ser uma pessoa que fosse um cliente, aí depende da minha implementação. E aí a gente já vai para o segundo tópico aqui, que são exemplos with named registration. Qual que é a questão que levanta aqui? Você fala, cara, mas e se eu tenho um protocolo Person, mas em alguns momentos eu quero que ele me devolva um driver, uma classe driver, em outros momentos eu quero um client, eu quero um cliente, eu não quero um motorista. Como que eu vou fazer isso se as duas classes estão conformando o mesmo protocolo? Isso daqui eu peguei e criei um outro exemplo aqui para mostrar com bebidas, né? Eu criei essa interface que é drink, então é uma bebida, e eu criei duas classes que estão conformando esse protocolo, o coffee e o tea. Então assim, em um momento eu vou querer que ele me devolva um café, em outro momento eu vou querer que ele me devolva um chá. E como que eu faço para configurar isso dentro lá do container, né? Dentro do container eu vou fazer um registro usando um argumento lá na factory, antes da factory, perdão, aqui no registro, tem um argumento chamado name, que eu posso passar um nome para esse registro. Então eu falo, ó, registra para mim essa interface, com o nome coffee, poderia ser qualquer nome, poderia ser, sei lá, iPhone, qualquer coisa que ia funcionar, mas eu coloquei coffee para ficar mais claro, mais
mas é explícito o que aquilo está me devolvendo. Então eu falo, ó, sempre que eu pedir a interface, algum objeto da interface que conforme alguma classe, né, que conforme drink, e eu passar o nome coffee, você me resolve para mim com a classe concreta coffee. Você vai me devolver uma instância de coffee. Porém, olha aqui, a implementação é igual embaixo. É a mesma interface, tá vendo? Porém, se eu pedir a interface drink e passar t, eu quero que você me retorne a classe t. E aqui, ó, a implementação disso. Os exemplos. Coffee drink. Eu fui lá, di container, resolve. Aí eu falei, container, resolve pra mim essa interface aqui. Eu quero um objeto da interface drink. Aí ele fala, beleza, mas existem dois. Qual que você quer? Eu falo, ó, eu quero que tenha o nome coffee. Aí vai lá aqui, ó, e me resolve, ó, tá vendo? Ele me retornou uma instância da classe coffee, da implementação concreta coffee. Tanto que tá aqui. Igualmente, eu pedi embaixo, falei, agora eu quero um chá. Mesma coisa, ó, a interface é a mesma que eu pedi, só que eu falo pra ele, só que eu quero o registro com o nome com o nome chá. Tem dois registros dessa interface, mas eu escolho qual registro eu quero. E assim eu consigo resolver essa questão de ter múltiplos objetos que conformam a mesma interface, o mesmo protocolo, e eu conseguir obter, resgatar a implementação, uma implementação específica de acordo com a minha necessidade, né? E aqui, último exemplo aqui são os registros com argumentos, né? Para fechar aqui. Se eu tenho uma classe e eu não quero deixar nenhum valor fixo aqui, por exemplo, eu coloquei que o nome do driver sempre é Júlio César, que é meu nome. Eu falo, poxa, eu tenho a implementação da classe, mas eu quero poder passar o nome do produto, o nome do driver na hora que eu for instanciar aquele objeto, né? Na hora que eu estiver pegando aquilo do container, eu não quero aquilo fixo. Como que eu faço isso? Então, o seu inject ele permite sim que você registre a tua implementação ali, né, a tua resolução na tua factory. Na tua factory você receba argumentos para você instanciar o objeto. Então assim, ó, eu faço o processo de registro normalmente, tá vendo? E aí no momento na factory eu pego e simplesmente recebo um argumento aqui. Eu coloquei chamado nome e sold, se ele foi vendido ou não, porque aqui eu peguei a interface produto. Eu falei, olha, quando eu pedir um objeto da interface que conforme o protocolo produto, eu quero que você me devolva um livro. Mas assim, qual livro? Eu vou passar para ele o nome do livro e se o livro foi vendido ou não. No momento da resolução, no momento que eu estiver pedindo isso para o container. E como que isso é feito? É muito simples também. Eu pego aqui, ó, eu pego o acesso container, resolve, aí eu falo, ó, me devolve aí uma instância concreta de um objeto que conforme a interface produto. E aí eu passo esse arguments aqui, que também é do inject. E aí eu pego e passo um nome e passo se ele foi vendido ou não. Isso daqui já é inferido automaticamente pelo inject, tá? Porque ele sabe que eu vou resolver isso com um book, né? E ele sabe que se foi vendido ou não é um valor booleano lá na classe, na implementação concreta. Então se eu tentar passar aqui, sei lá, uma string, ele vai começar a dar um erro pra mim, sabe? Ele não vai conseguir, na hora que eu for, não sei se é em tempo de compilação ou em tempo de execução, mas ele dá um erro, enfim, ele não consegue resolver isso daqui pra mim, tá? Ele já infere automaticamente. Duas coisas rápidas sobre isso daqui que tem que ter cuidado. Se você for passar só um argumento, você não usa arguments no plural, você usa argument, que também é do seu inject, tá? Se você passar só o nome, por exemplo, você faria assim, só argument. E a segunda você tá vendo que aqui sempre tem que ter um force unwrap, porque se ele não conseguir resolver a dependência que você pediu, com base numa interface que você passou, ele vai retornar nil, tá bom? Então isso daqui tem que ser, ok, deu um erro aqui de compilação, que tá nil, porque ele não conseguiu resolver para mim a dependência. Mas enfim, e um último ponto aqui é só sobre como funcionam as como se chama, acho que são properties keys ou registration key, tá aqui na documentação.
registration keys. Ele fica falando que, né, uma registration of the component given service. Ele fala que o container ele usa chaves, ele usa keys quando ele tenta resolver um serviço de dependência. E essa aqui ela consiste em o tipo do serviço, ou seja, a interface que você colocou lá no registro, o nome, se você colocou aquele nome de coffee, tea, igual eu falei que é um name de registration, né? E o número e o tipo dos argumentos. Então, se você fizer isso daqui, por exemplo, ó, tá vendo que essa aqui é um exemplo de override. Eu peguei aqui, eu criei 2 registros. Os 2 são para a classe produto, então a interface é a mesma. Os argumentos são os mesmos, tá vendo? Ele recebe nome, recebe sold. Enfim, eu só fiz algumas alterações aqui para teste, né? Mas assim, aqui dentro não influi em nada. O registro em si ele tá com a mesma interface, com os mesmos argumentos, dos mesmos tipos. Então ele tem 2 registros iguais. O que o container vai fazer quando isso acontece? Que é conflitante. Ele vai pegar e vai considerar o último registro. Então esse daqui vai sobrescrever esse primeiro registro. E aí você tem que tomar cuidado, porque de repente você pode fazer um registro que está sobrescrevendo outro e isso causar algum conflito no teu código. Aqui, por exemplo, eu peguei esse registro de product aqui e simplesmente coloquei no nome esse overwrite aqui, ao invés do nome do livro. Então você... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Enfim, deixa eu ver se ele consegue já preview rodar aqui. Por causa daquele exemplo que eu tinha dado que ia quebrar. Mas enfim. E não vai dar, mas enfim. Aqui Eita. Aqui ao invés de aparecer o nome do livro lá, ia aparecer esse overwrite aqui, que eu não sei a pronúncia disso, mas enfim. Porque eu criei 2 registros iguais, ou seja, que aqui conforme a documentação tá, que ele tinha o mesmo tipo para ser resolvido, a mesma interface no caso. Ele tinha o nome igual, como eu não passei nome, então tá sem nome, tá vazio lá. E ele tinha o número e o tipo de argumentos iguais, então um acabou sobrescrevendo o outro, tá? A priori eu acredito que é isso, que sobre os containers, aqui um overview legal. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre as outras partes da documentação do SwimmInject e como implementar isso e mostrar alguns exemplos.